que existe esperança, que tem um compromisso de levar para você mais conhecimento da palavra do nosso Deus. E hoje, em especial, vamos aprender um pouco mais sobre as trombetas no contexto do livro de Apocalipse. Venha comigo, pega então a Bíblia e juntos vamos aprender a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, tá bom? Venha comigo no livro de Apocalipse e aí eu já quero poder contextualizar você. Lembrando que o Apocalipse, ele usa como pano de fundo o Antigo Testamento. Quando eu e você quisermos entender o conteúdo de Apocalipse, precisamos analisar também as mesmas evidências, os paralelos que existem no Antigo Testamento, tá bom? Então venha comigo, mas antes eu quero lembrar você que quando estávamos falando ainda no programa que já está aqui disponível no nosso canal Desbravando as Escrituras, quando nós falávamos ainda dos selos, nós falamos que duas perguntas importantes que foram apresentadas no contexto do Apocalipse capítulo 6 lançaria luz para nós entendermos os próximos capítulos. E você lembra, eu quero que você vá comigo aí no livro de Apocalipse capítulo 6, e aí eu vou te mostrar uma das perguntas que estava ali. Uma das perguntas que já foi respondida no programa passado, de domingo, quando nós falarmos de Apocalipse capítulo 6, do versículo 17. Tem a pergunta que os ímpios que estão fugindo da presença de Deus, eles fazem uma pergunta dizendo assim, olha, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A pergunta ecoa a mesma acusação que Lúcifer fez lá no céu, dizendo que era impossível obedecer às leis de Deus. Lembra disso? Muito bem, agora esses ímpios, eles estão aqui agora fugindo da presença de Deus e está dizendo que é impossível permanecer diante da presença de Deus. Lembrando para vocês que os selos aqui no contexto do capítulo 6 é voltado especificamente para o povo de Deus, tá bom? As bênçãos que estão no selo é para o povo de Deus e a maldição, as pragas que acontecem aqui também, está voltado para o povo de Deus que se apostatou da palavra dele. Portanto, quando chega no capítulo 6 aqui no auge ali, são pessoas que conhecem a Cristo que agora estão fugindo da presença dele, dizendo que era impossível guardar os mandamentos. E aí o capítulo 7 de Apocalipse traz para mim e para você os 144 mil e também a grande multidão dos glorificados. Foram pessoas que foram resgatadas ali. E aí vem mostrando que realmente há assim como nós obedecemos a palavra de Deus, que realmente há assim como estávamos preparados para a volta de Cristo. Certo? Muito bem. E aí os próximos capítulos que vem falando agora, capítulo 8, capítulo 9, vem falando das trombetas. Marcos, onde que inicia essa questão das trombetas? Ainda aqui no capítulo 6, agora no quinto selo, tem uma pergunta que foi feita agora pelos salvos, representando os salvos. Olha só, no capítulo 6, no versículo 10, diz o seguinte, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Lembrando para você que a Bíblia deixa bem clara, tá? A Bíblia deixa bem claro que não existe vida após a morte. Ou seja, a pessoa morreu, ela está aguardando o ressoar da trombeta de Cristo. Está escrito lá em Tessalonicenses. Lembra que o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão? Exatamente. Mas aqui, o que está dizendo é que a perseguição que o povo de Deus sofreu durante a longa história da humanidade não permaneceu oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, Deus contempla e visualiza o sofrimento de qualquer servo dele ao longo dos tempos. Mas será que durante a história Deus permaneceu calado? Não. Deus responde à aflição, o clamor do justo, sabe como? Através das trombetas que eu e você vamos aprender agora. Portanto, vamos ao capítulo 8 do livro de Apocalipse. Então vamos aprender um pouco mais. Muito bem, então vamos então para o contexto aqui imediato. Olha só, capítulo 2 do versículo 8 diz o seguinte, então eu vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus, eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante da presença de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar.
Esse é um momento muito interessante. Esse anjo representa aqui um momento de intercessão, onde Jesus Cristo está intercedendo pela humanidade diante de Deus o Pai. Incenso, você sabe que incenso no contexto aqui representa a oração dos santos, ou seja, a minha e a sua oração sobe aos céus como um cheiro de incenso suave. Nesse momento, quando o anjo está ali, ele enche do fogo do altar o incensário e lança no chão. Lança, aqui fala que atirou o incensário na terra, certo? Ou seja, em algumas palavras, está dizendo que o juízo de Deus tinha então começado. Muito bem, vamos para a primeira trombeta. A primeira trombeta diz o seguinte, capítulo 7, do versículo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Muito bem. Lembrando para você que o contexto de Apocalipse não se interpreta como se lê. Muito bem. Foi fogo e saraiva é mistura e é usado na Bíblia para julgamento e juízo de Deus. Lembra disso? Toda vez que você lembrar de fogo e saraiva, significa que Deus está usando um juízo imediato contra alguém ou contra algum povo. Aqui, no caso, está dizendo que foi queimado a terça parte das árvores e também da erva verde. Também toda a erva verde. Muito bem. A maioria dos teólogos acredita que essa trombeta aconteceu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi então destruída pelos romanos. Exatamente, a nação que rejeitou tantos apelos de Jesus Cristo, a nação que rejeitou tanto apelo que Deus mandou durante toda a sua era, de profetas, mensageiros, o próprio Filho de Deus, rejeitaram isso. Você lembra que Jerusalém era tratado por Jesus como uma videira, como uma figueira. Lembra disso? Exatamente. E o próprio evangelista João falou: aquele que não fosse dar-se fruto seria cortado e lançado ao fogo, simbolizando aí um juízo imediato. Acreditamos então que a primeira trombeta teve seu cumprimento na destruição de Jerusalém. Vamos para a segunda trombeta, que diz o seguinte: o segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte tornou-se em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Muito bem. Alguns dos teólogos, eu também acredito, que essa segunda trombeta teve seu cumprimento sobre a destruição do Império Romano. Essas duas trombetas, a primeira caiu sobre aqueles que mataram o próprio Jesus Cristo, que perseguiram os seus fiéis. A segunda caiu sobre a nação, sobre o poder que de fato perseguiu os seus apóstolos e perseguiu os seus servos ao longo da história, enquanto existia. Lembrando você que do ano 300 até o ano 310, o Império Romano causou a maior perseguição em história conhecida naquele tempo, matando e destruindo vários cristãos que ali tinham. Portanto, essa trombeta significa a destruição do Império Romano. O que eu quero dizer e deixar claro para você é que se hoje você conhece alguma nação que, de alguma forma, é comunista ou não permite que o evangelho seja pregado lá nesse território, Deus ele intervém para que a sua mensagem alcance todo mundo. Roma caiu, porque afrontou o Deus do céu. Uma vez que qualquer ser humano afronta Deus, ele é lançado por terra, porque a mensagem precisa alcançar todas as pessoas. Qualquer país hoje que proíbe as mensagens de Deus, logo, logo irá cair. Sabe por quê? Porque diante de Deus ninguém permanece em pé afrontando ele. Esse evangelho precisa ser pregado a todo mundo, a todos os povos, para que então venha o fim. Ninguém, nenhum ser humano, nem eu, nem você, irá comparecer diante de Deus de forma indesculpáveis, tá bom? Vamos então para a terceira trombeta, para dar tempos a alcançarmos tudo. Olha só, a terceira trombeta está no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 10. Diz o seguinte: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Abisinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. Muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Lembrando para você que quando Roma cai, naquele momento, o poder religioso então começa a
reinar em Roma. E nesse momento começa a entrar dentro da igreja, dentro da religião, falsas teorias, surge aí uma aliança com o paganismo, a igreja começa a fazer concessão, permitindo que hábitos pagãos passem a ser uma realidade da igreja. Olha só que interessante, eu quero sempre lembrar para você que essas trombetas, ela vai nos lançando luz para compreensão, para compreender as próximas. Muito bem, aqui fala que uma estrela caiu do céu. E lembra que a estrela representa anjos, né? Muito bem, aí eu faço uma pergunta para você, quem foi o anjo que caiu do céu? Lembra? Quem foi? Não sabe? Lúcifer. Lúcifer foi a estrela que foi lançado por terra. Nós vamos aprender isso no capítulo 12, ainda desse livro aqui. Mas ele foi uma estrela lançada por terra. Abisinto é um tipo de planta que, quando ela entra em contato com a água, fica amarga. Esse mesmo símbolo foi usado no livro de Deuteronômio para dizer a apostasia, o afastamento da palavra do nosso Deus. Aqui está falando que a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Sempre foi e sempre será a vontade de Satanás que o evangelho não seja compreendido na sua forma ampla. Lembrando que quando Jesus estava aqui, ele disse o seguinte: a água que eu lhe der, ninguém não terá mais sede, mas será uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aqui, as fontes, elas passam a ser poluídas pelo absinto através da ação dessa estrela. Ou seja, Satanás agora, ele passa a fazer com que as tradições, ele faça com que o ceticismo, o misticismo entre dentro da igreja através do paganismo. Aquelas pessoas que eram pagãs, mas viram que a igreja estava prosperando na questão política, eles começam agora a entrar dentro da religião, não porque se converteram, mas para ter cargo, para ter posição e reconhecimento. Nesse momento, eles entram trazendo as suas teorias, suas tradições, sem aceitar o evangelho eterno. Nesse momento, o evangelho, que é puro, que traz esperança e vidas para as pessoas, passam a ser contaminadas. E isso irá desdobrar grandes eventos ao longo da história. E aí, vamos então para a quarta trombeta. Olha só que interessante. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também à noite. Então vi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Muito bem. Aqui fala que foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que ela escurecesse na sua terça parte, não brilhasse tanto de dia como também à noite. Lembrando que Jesus, ele falou para seus discípulos e para cada um de nós que nós somos a luz do mundo. Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo e nós, como representantes dele, também representamos a luz do mundo. Aqui continua ainda o ataque daquela estrela que representa na terceira trombeta, que é Satanás. Agora, ele faz de tudo para que o brilho do evangelho não seja uma realidade na vida das pessoas. Aqui, a partir de então, começa a dar passos para que se chegue no grande ápice da apostasia, onde começa a trazer grandes teorias para o mundo, que é a Revolução Francesa. Lembra disso? Muito bem. Lembra também que no Salmo 119, versículo 11, o salmista Davi fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Exatamente. Ele está falando, quando está falando aqui que as estrelas, o sol, a lua foram feridas, é porque, na verdade, a Bíblia e os santos de Deus ia ter um ataque direto. Nesse momento, o que acontece na terceira trombeta passa a ter um ápice maior agora na quarta trombeta. Toda a terra começa a ser envolvida na questão do ceticismo, do paganismo, do iluminismo, até chegar o grande ápice da Revolução Francesa. Tá bom? Vamos então para a quinta trombeta? E olha só o que acontece. A quinta trombeta diz o seguinte, capítulo 9 do livro de Apocalipse, e esse daqui é um dos temas mais discutidos agora que tem. Essa trombeta, a quinta e a sexta trombeta, são as mais discutidas por todos os evangélicos. Então, olha só o que diz, e agora eu quero que você preste atenção, meu amigo, porque eu quero que você entenda o desejo de Deus para a sua e para a minha vida, que diz o seguinte, olha só. Livro de Apocalipse, capítulo 9, diz o seguinte, capítulo 9,
versículo 1 diz assim, ó: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu caída na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaças de grande fornalha. Com fumaceira caiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Olha só, gente. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Meus amigos, minhas amigas, preste bem atenção agora nesse versículo 6. Preste atenção no versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Essa trombeta, eu quero trabalhar com você em 2 vertentes. A primeira significa um ataque demoníaco causado por um grande movimento que iria usar um pano de fundo como uma religião para contra-atacar aqueles povo que apostataram do evangelho verdadeiro. Aqueles que usaram do evangelho para perseguir, massacrar e usurpar de coisas que não era deles em nome da fé. Nesse momento, aqui surge então um movimento político e militar organizado, tá? Que toma conta de todo o Oriente para lutar contra o evangelho apostata. Lembrando que no final das contas, né, quando chegar no final da história da humanidade, esses 2 poderes irão se unir. Aí você já sabe que é para perseguir o povo de Deus. Agora, chega um pouco mais próximo, que eu quero falar perto do seu coração. Agora eu quero usar a outra vertente que eu falei para você. Esse momento, essa quinta trombeta aqui, traz para mim e para você o ápice das consequências, sabe do quê? Da Revolução Francesa. O homem deixa Deus de lado e agora busca valorizar a razão. E é interessante que aqui fala que esses animais, escorpião, que sai da terra, ele não foi dado o poder de matar, mas de atormentar os homens por um período aí de 150 dias, né? Ou 150 anos literais. Mais interessante que fala que eles atormentassem durante 5 meses, que você entende que são 150 dias, foi o mesmo período do tempo do dilúvio. Esse mesmo período agora é retratado aqui na quinta trombeta. E fala que os homens desejavam a morte, mas não acharam. Também tinha um desejo enorme de morrer, mas a morte fugia deles. A partir da Revolução Francesa surge então, no contexto mundial, as doenças psicossomáticas. Os homens não têm mais desejo de viver. Os homens sentem agora o desejo de morrer. É triste quando alguém expressa dizendo que quer morrer. Você sabe por quê? Porque tirou Deus como centro da vida. Tirou Deus como fonte da vida eterna. Todos esses movimentos agora chegou no ápice tão grande, que na Revolução Francesa, Bíblias foram queimadas, igrejas foram destruídas. Sabe por quê? Porque agora os homens estavam dizendo que não mais acreditavam na Bíblia, que a igreja não mais tinha um papel importante na vida da sociedade e que agora eles iam buscar de forma racional, aí entra o racionalismo, o iluminismo e entra também o ateísmo, buscando todas as suas formas de argumentar a sua fé através da ciência. Aí entra o ceticismo evolucionista e aí é o que causa hoje, ainda tem um reflexo tão grande no mundo, que são as doenças que matam as pessoas de uma forma tão triste, né? Que são aí, que as pessoas falam que, olha, não sei quem, ele está, como é que se diz? Esqueci o nome agora. Depressão. Olha, não sei quem está deprimido. O que Satanás ele tentou fazer da Revolução Francesa para cá é destruir a mente da humanidade através de teorias. Eu quero dizer para você que enquanto você permanecer com sua mente fixa em Deus, cuidar das vias da sua alma,
o inimigo não pode te destruir. Mas aqui, quando ele tem acesso à mente do ser humano, ele quebra a mente do ser humano que o homem não sabe o que fazer. Portanto, eu e você precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus para fortalecer a nossa fé a cada instante, tá bom? Vamos então para a sexta trombeta. A sexta trombeta também segue o mesmo padrão aqui da quinta trombeta, ou seja, agora de uma forma mais enfática, o que aconteceu durante o período da quinta trombeta agora é aprimorado um pouco mais na sexta trombeta. Mas antes de ir para a sexta trombeta, eu quero dizer o seguinte: esses ataques que o inimigo faz, ele só fez esse ataque àqueles que não têm o selo de Deus. Esse período, muitos teólogos acreditam que aconteceu no período da Idade Média e também a quinta trombeta do século XVIII e XIX. Eu quero dizer para você que Deus ele tem um povo selado durante todas as gerações. Aqui está falando que esse inimigo, ele ataca as pessoas que não têm o selo de Deus. Você já sabe qual é o selo de Deus? Você já recebeu o selo de Deus? As pessoas estão falando que o selo da besta, que nós vamos estudar futuramente, o 666, você não vai poder nem comprar e nem vender. Irmãos, olha só. Se você não receber o selo da besta, você não vai poder nem comprar e nem vender. Os homens vão te perseguir. Mas olha só o que acontece com aqueles que não têm o selo de Deus. São atormentados pelo inimigo. E as pessoas sabem que aqueles que fazem concessões com o inimigo, sabe? Aqueles que fazem concessão com inimigos, mais cedo ou mais tarde sabe que o produto dele, por mais que seja atrativo, é caro demais. E você paga com sua própria existência. Portanto, agarre-se a Deus, compreenda a vontade de Deus para a sua vida, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Essa palavra de Deus foi preservada para que eu e você pudéssemos agarrar a vontade de Deus e permanecer em pé no grande dia diante do nosso Deus. Vamos então para a sexta trombeta? Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu grande voz procedendo dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que encontra atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia e mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens, e o número do seu exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças com cor de fogo, e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fumaça e enxofre, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causava dano. Toda vez que a Bíblia apresenta para mim e para você essa questão de ataque, usando boca com poder, cauda que parecia com serpente e matava os homens, aí você vê que a maior luta que o inimigo ele tenta travar durante toda a nossa existência é a luta pela nossa mente. Essa boca significa idealismo, uma forma de querer conquistar através da boca do falso profeta, que aqui é representado pela cauda desses animais. Eles tentam desviar eu e você do caminho do Senhor. Agora aqui, de uma forma mais enfática, como eu falei, são 2 vertentes. Uma acredita que aqui também representa o poder militar que surge no Oriente, que ataca, então as pessoas, trazendo aí a punição de Deus contra aqueles que deixaram a mensagem. Por volta do ano de 1830 a 1840, mais ou menos, um homem chamado Josias Smith, ele disse que essa profecia também se representava o poder otomano que reinaria e dominaria desde julho de 1449, deu uma travada agora, 29 de julho de 1449, e esse poder dos turcos, que são o poder otomano, seria
teria poder de reinar até o dia 11 de agosto de 1840, quando então viria o fim do poder dos otomano, dos turcos. Isso aconteceu porque naquela época houve aí a grande convenção de Londres, onde a Grã-Bretanha, a França, a Austrália, a Rússia, entre outras nações, se uniram e escreveram aí o Tratado de Londres, dando apoio ao poder militar das forças turcas. Os turcos agora não tinham mais forças, dependia agora das alianças formadas com nação cristãs. Tá bom? Essa é uma interpretação. E a última trombeta, essa também acontece no mesmo período em que o cumprimento da sétima trombeta diz o seguinte. No capítulo 11, no versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? A sétima trombeta é a mais esperada por cada um de nós, quando será tocada e Jesus Cristo muito em breve voltará. As trombetas, ela sempre representou o cuidado de Deus e a dependência de Deus que o povo tinha. Quando Israel ia para a batalha, e ali no meio da batalha, ele então tocava a trombeta, eles paravam e clamavam para que Deus lutasse por eles. E nesse momento, quando eles tocavam a trombeta, Deus lutava pelo seu povo. Conta-se também que toda vez que o sacerdote ele parava a sua intercessão durante o dia, quando ele terminava, ele enchia o incensário de fogo, de brasa do altar, atirava ao chão e 7 sacerdotes tocavam a trombeta, descrevendo para todas as pessoas que a intercessão tinha encerrado naquele dia. Outra coisa também que acontecia era que 10 dias antes do grande dia do Yom Kippur, 10 dias antes, a trombeta era tocada convidando o povo a refletir-se para preparar a sua vida para ter um encontro com Deus. Outros momentos também era um momento de celebração, ou quando o povo de Deus estava disperso, estava sendo atacada, a trombeta era tocada, convidando o povo a se posicionar, se organizar para se preparar. Essas trombetas estão sendo tocadas ao longo dos anos, das gerações, para que eu e você pudéssemos permanecer alerta que Jesus Cristo em breve voltará. Conta-se uma história de que o Brasil estava em guerra com o Paraguai e o Brasil estava perdendo a batalha. E aí, o comandante que estava conduzindo ali as tropas pediu para que a pessoa que estava com a trombeta tocasse aquele som de retirada para que eles pudessem se retirar e fugir da batalha. E a pessoa que estava então entendeu errado o comando e tocou para que os soldados pudessem atacar o exército. E ele tocou e o exército então permaneceu avante e conseguiu vencer. As trombetas estão sendo tocadas para mostrar para mim e para você que Jesus em breve voltará. A trombeta está sendo tocada para mostrar para mim e para você que Jesus Cristo, ele zela e cuida do seu povo. Esse é o momento de você voltar para Cristo. Entregue sua vida a Ele. E agora, eu quero fazer um apelo especial. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de aprender o que Deus tem para você e para mim. Tá bom? Deus convidou você para fazer parte de um grupo muito especial, que são pessoas que aprendem da palavra deles aí. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por estarmos agora com cada um dos nossos amigos e irmãos. Que o Senhor dê a eles sabedoria dos altos céus, ó Pai, para que a qualquer momento da vida deles, de qualquer dificuldade que ele venha enfrentar durante esse período difícil que estamos passando, eles possam encontrar força e apoio em Tuas palavras. Tudo isso eu te peço não porque haja mérito em nós, mas porque nós cremos e vivemos por Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. A você, o nosso muito obrigado. Continue se inscrevendo no nosso canal, compartilhe essa mensagem de fé e esperança. Até o nosso próximo encontro. A você, o nosso muito obrigado.